Aleluias. Boa tarde. A paz do Senhor, amados. Aqui é a pastora Marise. Sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministry Internacional, em José de Anchieta, na Serra. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre batalha espiritual. Hoje a gente vai estar focando mais no poder sobre Satanás e seus demônios, amém? E eu vou estar colocando um louvor aqui para a gente estar ouvindo, enquanto as pessoas vão chegando, né? Para a gente poder dar sequência ao nosso estudo. Aleluias. Quero agradecer as pessoas que já estão presentes, Maís, missionária Viviane, Creuza, Valdirene. Peço os intercessores, né, para estarem, Carol, estarem intercedendo. Obrigada, Maíse. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Te adoramos, Senhor. Vai adorando o Senhor aí na tua casa. Vai atraindo a presença dele aí. Sempre a gente tem que atrair a presença do Senhor. Esse louvor é antigo, é lindo. Aleluia. Tem tudo a ver com o assunto que a gente vai discutir hoje. Aleluias. Tudo que o Senhor quer é que nós sejamos livres para adorá-lo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Elisângela. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vinda, Fernanda. Peço a você que, se você não está com a sua Bíblia aí, é importante você ir acompanhando comigo os textos que a gente vai estar lendo, tá bom? Corre lá, pega a sua Bíblia. Boa tarde, a paz do Senhor, Prate. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias. Obrigada, Belanisa. Marlene, Laudiceia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Isaías capítulo 61. Aleluias. O Senhor nos dá vida e vida em abundância, e Ele quer que a gente seja livre para adorar o Senhor. Vou orar para a gente estar iniciando, tá bem? Pai, nós te rendemos graça, Senhor, por estarmos aqui nesse momento reservado para conversarmos assunto do teu reino. Eu quero abençoar, meu Deus,
todos os irmãos, as irmãs que já estão presentes aqui, né, para participar desse estudo. Quero entregar, Senhor, a direção desse estudo nas tuas mãos. Pai, que eu não venha falar nada de mim mesma, que eu venha falar aquilo que vem do Senhor, que está contido na tua palavra. Traz à minha memória, Senhor, os versículos, traz na minha memória, Senhor, o que tu queres, Seu Pai, que eu fale, coloque na minha boca. Eu abençoo cada lar, cada irmão que está aí, que o selo do sangue de Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. E eu repreendo no poder que é no nome de Jesus toda investida do inimigo querendo impedir, querendo atrapalhar esse estudo na sua casa, aqui na minha casa. Estamos todos blindados com o sangue de Jesus e o controle está nas mãos do Senhor. Estamos escondidos debaixo das asas do Altíssimo e o Senhor quem nos guarda e nos protege, amém? Estamos ligados ao trono da graça e blindados com o sangue de Jesus, amém? Então vamos lá, Isaías 61. Hoje nós vamos... como a gente vai estar falando de batalha espiritual e o poder, né, contra Satanás e seus demônios, então a gente vai usar muitos textos bíblicos, tá? Isso aí abre a nossa mente, nosso entendimento, tira, Senhor, toda a resistência, todo o bloqueio, em nome de Jesus. Eu quero, assim, muita participação ativa de vocês, tá bem? Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová, toma posse disso, hein? Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? Vamos repetir? Quero que você repita comigo aí na sua casa. Isaías 61, capítulo 1. Que você vai tomando posse disso, tá bem? Porque Jesus diz que a unção, né, que estava sobre ele, ele delegou para nós. E aquilo que ele fez, nós faríamos e faríamos ainda muito maiores que ele. Então, o que estava sobre Jesus está sobre nós. Então, esse capítulo aqui de Isaías está falando de Jesus. Mas se está falando de Jesus, está falando para nós também, que somos seus discípulos, amém? Então, você vai repetir comigo, se apropriando. Isso, Maísa. Maísa vai colocando os versículos aí, tá? As referências bíblicas aí. Então, você repita comigo, por favor. Tomando posse. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha que coisa linda. O Senhor nos delegou essa autoridade. Então, nós temos que nos apropriar disso para que possamos, né, ser mais do que vencedores, do que a palavra de Deus, ela nos afirma isso. Amém? Então, a batalha, nós estamos em guerra, não foi isso que a gente discutiu semana passada? Nós estamos em guerra? Sim. Esta guerra, ela começou lá no Jardim do Éden. Começou lá. Então, quando Deus entregou o domínio da terra na mão de Adão, Adão não obedeceu aos comandos de Deus. Então, pela desobediência, o pecado entrou. E a partir daí, Satanás ele passou a ter o domínio da terra. O domínio que era do homem, que Deus tinha dado a Adão, ao homem. Satanás ele passou a governar a terra a partir do momento que o homem, criação de Deus, pecou. E para que esse domínio voltasse para as mãos do homem, foi preciso ali mesmo no Éden, o Senhor, nosso Deus, ele já declarou que viria, né, da mulher um homem
que iria nos resgatar, iria nos levar de volta e nos dar novamente autoridade e domínio. Então, essa autoridade no nome de Jesus, essa autoridade que nós temos contra Satanás, ela foi delegada por Jesus para nós. Então, por conta do sacrifício de Jesus na cruz, por termos aceitado Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ter autoridade sobre Satanás. Se você for olhar no Velho Testamento, a Bíblia, ela fala, não existe a expressão batalha espiritual na Bíblia. Se você for procurar, não existe. Mas ela é subtendida o tempo todo, porque o tempo todo há guerra do povo de Deus contra o reino das trevas, o tempo todo. Outra coisa importante da gente lembrar, Deus não está guerreando com Satanás. Não existe isso. Por que que não existe? Porque Deus é o Supremo Criador, Deus é o Todo-Poderoso. Então não tem como Deus guerrear com Satanás, porque uma só palavra, Satanás é destruído. Então a guerra de Satanás é contra nós, é contra mim, é contra você, que somos filhos de Deus. Ele quer nos destruir. O tempo inteiro a guerra é contra nós, não é contra Deus. Mas Deus, por amor a mim, por amor a você, Ele enviou a Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em Jesus, nós temos autoridade, em Jesus nós temos vida eterna. Ele veio para isso. E Deus mandou por amor a nós. Ele mandou o libertador, como a gente leu lá em Isaías. Ele veio para nos dar autoridade. Então, olha só, Lúcifer, ele foi expulso do céu. Jesus, quando foi impulsionado pelo Espírito a ir para o deserto, depois que ele foi batizado, que ele saiu do Jordão, aí veio uma voz do céu dizendo, esse é meu filho em quem me comprazo. O Espírito de Deus induziu Jesus a ir ao deserto. E lá ele jejuou 40 dias e 40 noites. E o inimigo cirandou a vida de Jesus. Então Jesus expulsou Satanás. Ele disse assim, arreda-te de mim, Satanás. Então Deus expulsou Lúcifer do céu. Jesus expulsou Satanás quando ele estava tentando ele lá no deserto. E vamos lá em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Mateus 10, deixa eu abrir aqui. A gente leu essa referência semana passada, mas importa nos ler de novo, porque a gente tem que se empoderar, se apropriar da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Mateus, capítulo 10, versículo 1, diz assim, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curar toda enfermidade e todo mal. Então, o que o Senhor Jesus ordenou a seus discípulos? Que eles expulsassem. Então, por que nós precisamos expulsar o inimigo? Porque se a gente não expulsa o inimigo, ele governa a nossa vida, ele domina a nossa vida. Por que Adão deveria ter feito quando Satanás ele apareceu lá no Éden? Ele deveria ter expulsado. Ele não expulsou. Ele caiu na tentação. Então, o que Deus quer para mim? Deus quer de mim, Deus quer de você, nós que somos os seus discípulos, que a gente exerça poder, que a gente exerça a autoridade sobre o reino das trevas. Satanás, ele não tem, a gente não pode deixar, não pode dar poder a ele para nos destruir. O que Satanás faz em nossa vida, nós permitimos. Ah, mas eu caí na tentação porque o diabo,
Deus não aceitou esse argumento de Adão, não aceitou de Eva e não vai aceitar de mim e de você. Porque ele nos deu poder e autoridade para dizer: arreda-te daqui, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Então, o grande objetivo de Satanás e seus demônios é fazer oposição a Deus e tentar destruir o seu povo, a sua criação. Outra coisa importante lembrar, o inimigo ele não tenta só nós cristãos, ele tenta toda a criação de Deus, toda a criação de Deus. Agora, nós que temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós que temos Jesus, nós temos autoridade e poder para expulsar demônios, somente nós, no nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no nome de pastor, não é no nome de ninguém, é no nome de Jesus. O Senhor nos deu esse poder. Então, é preciso exercer este poder. O inimigo, ele é espiritual. Então, ele pode incorporar em animais, ele pode incorporar em pessoas. Para isso, tem que haver legalidade. Se não houver legalidade, o inimigo não pode entrar em nós, se não tiver legalidade. Então, isso precisa ficar bem claro. O que é legalidade? É o pecado. É o tempo todo, é a guerra entre a verdade, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia fala, lá em 1 João, que Satanás, ele é o pai da mentira. Lá em João, né? 1 João não. Lá em João fala que Satanás, ele é o pai da mentira. João 14:12. Se ele é o pai da mentira, ele vai tentar o tempo todo mentir. Ele vai tentar o tempo todo mentir. Então, ele vai tentar nos destruir o tempo todo. Por isso que Pedro, ele fala: sede sóbrios e vigilante, porque Satanás, o vosso adversário, ele anda em derredor procurando a quem ele possa tragar. Então, o tempo todo o inimigo ele vai tentar nos destruir, ele vai tentar tirar nossas forças, ele vai tentar neutralizar a força, a autoridade que o Senhor concedeu a mim e a você. Então, precisamos estar sóbrios e vigilantes. O inimigo, ele tem personalidade, ele é inteligente, ele tem força e ele usa de artimanhas para nos fazer pecar. Vamos abrir em alguns textos? Queria que você abrisse lá em Marcos, capítulo 1, e deixa sua Bíblia aberta em Marcos, porque a gente vai ler alguns capítulos lá em Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo 21. Marcos, capítulo 1, versículo 21. Que diz assim: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Então, Jesus estava dentro da sinagoga, que a gente chama hoje de igreja. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinavam tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o, clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. O que a gente pode ver aqui? Primeiro, que o inimigo ele fala através de nós. Aqui não era o homem falando, era o espírito maligno que estava
né, naquele homem que estava falando através da boca daquele homem. E a gente percebe quando é a pessoa que está falando e quando é o espírito maligno. Por quê? Porque, como eu disse, o demônio ele tem personalidade, então ele vai falar com a voz dele, né? Muda a voz, muda os gestos, uma força sobrenatural é exercida. Então, quando ele falou, vieste destruir-nos? Bem sei quem tu és. Então os demônios, eles sabem quem Jesus é. Eles sabem que Jesus tem poder para expulsar e sabe que nós exercemos esse poder através de Jesus. Então quando nós estamos de frente. Então olha só, esse homem estava na sinagoga. Muita gente questiona, mas como pode um demônio estar dentro da igreja, manifestar dentro da igreja? Isso é heresia. Irmãos, não é heresia. O inimigo, ele entra em todo e qualquer lugar. Ele entrou no Éden. Ele entra dentro da igreja. O lugar que ele mais... Numa boate, a gente já sabe que é domínio dele. Uma boate é domínio do inimigo. Agora ele vai querer entrar onde? Aonde estão as pessoas que estão buscando a presença de Deus, porque ele quer fazer o quê? Ele quer roubar a adoração que é devida ao Senhor. Ele quer atrapalhar. Então, aqui Jesus estava ensinando na sinagoga. E esse demônio ele manifestou. E o Senhor mandou com que ele calasse a sua boca e mandou que ele saísse. E aí a palavra aqui no versículo 26 diz, e o espírito imundo clamando, convulsionando, então ele faz, né, ele exerce uma força sobre aquele corpo, faz gestos e tal. Então nós precisamos entender que no nome de Jesus, toda força do inimigo, ela é amarrada, ela é neutralizada e a gente expulsa no nome de Jesus, mesmo que ele apresente qualquer tipo de resistência. Então nós temos que ser persistentes, porque ele tenta nos amedrontar o tempo todo. Então nós precisamos entender que Satanás ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir a criação de Deus. Ele não tem prazer na nossa alegria, na nossa felicidade. Ele quer nos destruir. Quem nos dá vida e vida em abundância é o Senhor. Outra coisa, pastora Marise, eu aceitei a Jesus. Eu preciso fazer libertação para poder entrar, para eu poder ir para o céu. E se eu não fizer libertação, eu vou para o céu, eu não vou para o céu? Como é que é isso? Ei, libertação é uma coisa, salvação é outra coisa. A salvação tem todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então, para quê? Por que lá na igreja você faz... algumas pessoas passam para o processo de libertação. O processo de libertação, ele tem a ver com a vida em abundância, no sentido que quando nós estamos sob opressão do inimigo, com legalidades ainda na nossa vida, o inimigo ele tenta nos amarrar e tenta nos impedir de sermos prósperos, ele tenta nos impedir de exercermos o chamado de Deus na nossa vida. Muitas pessoas aceitam a Jesus, você já viu lá na igreja? Pastor Charles, bem-vindo. Pastor Elisângela também. Vocês já viram lá na igreja várias pessoas que várias vezes vão lá na frente, levantam a mão, aceitam Jesus, estão sempre aceitando e não permanecendo? Por quê? Porque o inimigo não deixa. Então, se a pessoa não viver na verdade que é Jesus, se ela não... lá em Mateus 12, vou ler Mateus 12, 24, deixa eu abrir aqui. Mateus 12, 24, diz bem assim, 24 não, 44. Mateus 12, 44. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os seus últimos atos deste homem piores do que os primeiros. O que é isso?
Se a pessoa aceita Jesus, levanta a mão, diz que aceitou a Jesus, mas se ela não for nutrida na palavra de Deus, se ela não perseverar ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, é preciso estudar a Bíblia, é preciso aprender de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos permanecer no Senhor, sendo alimentados pela palavra de Deus, porque se nós levantarmos as mãos dizendo que aceitamos Jesus, mas nós não lemos a Bíblia, nós não somos alimentados, ou seja, a casa vai ficar propícia para o inimigo voltar. Então ele tem que achar a casa ocupada. Por que a casa ocupada? Porque o demônio estava habitando naquela pessoa. Então quando expulsa, quando manda embora, a casa ficou vazia. Por que casa? Lembra, Satanás, ele é um espírito maligno e ele precisa de um corpo para habitar. Ele precisa de um corpo. Então, quando você expulsa, o demônio sai. Para ele não voltar para esta casa, ela tem que estar cheia, não pode estar vazia. Porque se estiver vazia, o inimigo vai voltar. Então, o que enche? O que precisa encher a casa? Encher a casa é a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vem habitar em nós quando a gente aceita Jesus. Mas nós precisamos perseverar, ser nutridos. Nós precisamos alimentar, fortalecer o nosso espírito. Porque se a gente... Por que Jesus, quando expulsava demônios, ele falava assim, vai e não peques mais? Porque se você aceitou Jesus e você vive, levantou a mão, diz que aceitou Jesus, mas vive vivendo aquela vida de contínuo pecado, o inimigo ele volta. E não podem ter dois espíritos. O Espírito Santo, onde o Espírito Santo está, o inimigo não pode estar. Então, se o inimigo vem para a sua vida, se você abre a brecha para o inimigo agir na sua vida, o Espírito Santo ele não vai ficar. Então, precisa manter a casa cheia da presença de Deus. Aquele que pecava, não peca mais. Jesus expulsava demônios e dizia, vai. E não peques mais. Traduzindo, feche as brechas. Feche as brechas. Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Então, quando o Espírito Santo fala, filhinhos, não pequeis. Nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. E a gente só consegue resistir ao diabo se estivermos cheios da presença de Deus. Tiago, ele fala lá em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus. Então, primeiro passo, eu preciso me sujeitar a Deus. O que é sujeitar a Deus? Obedecer a palavra. Eu preciso me encher dessa palavra. E conhecereis a verdade. Jesus é a verdade. Então, ele é o caminho. A Bíblia de Deus é a verdade do Senhor, é a palavra do Senhor. E eu tenho que me sujeitar a essa palavra, me sujeitar ao Senhor. Então, a palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ou seja, resista às tentações. Resistir ao diabo. E quem tem que fugir é o diabo, não é você. Quem tem que fugir é o diabo. Você tem que falar, sai, e ele tem que sair no nome de Jesus. Se ele resistir, como a gente viu aqui, no endemoniado aqui de Cafarnaum, se ele resistir, porque ele resistiu até com o próprio Jesus. Por que Jesus permitiu isso? Até para mostrar para mim e para você que algumas vezes o inimigo ele vai trazer resistência, mas nós temos que dizer, sai no nome de Jesus, cala a tua boca, perca as tuas forças. Na minha vida você não me domina mais. Só para a gente ter uma noção, quando eu disse que o inimigo ele tem personalidade e ele tenta destruir a vida das pessoas, vamos lá ver em Marcos capítulo 5, o endemoniado de Gadareno. Então, enquanto você abre, é importante você conhecer a palavra de Deus. E, infelizmente, as igrejas não falam, não tratam sobre batalha espiritual. E aí o inimigo, ele vai
se fortalecendo. O povo de Deus sofre porque não conhece a palavra de Deus. O próprio Jesus falou isso. Então é preciso que a gente conheça a palavra de Deus, se fortaleça na palavra de Deus. Então vamos lá? Marcos capítulo 5. Vou só ler do 1 ao 5, só para entender, para a gente relembrar o que o inimigo ele pode fazer na vida de uma pessoa. E chegaram a outra banda do mar, à província dos Gadarenos, e saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andando sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Olha o que o inimigo ele faz na vida de uma pessoa. Ele tirou essa pessoa, esse homem, do seu lar. Ele tirou esse homem do lar. O inimigo, quando ele entra na vida da pessoa, ele faz da vida da pessoa, lá no Espiritismo eles falam, né, cavalo. Ele faz dessa pessoa coisas terríveis. Coisas que a pessoa, na sua sã, né, consciência, não faria. Esse homem, ele estava endemoniado, ele estava possuído pelo inimigo. O inimigo tirou ele do convívio familiar. Ele tinha legalidade para agir na vida desse homem. Esse homem era tido como louco, temido por todos, perdeu sua família, andava nu, atacava as pessoas. Por quê? Porque a personalidade desse demônio é para fazer esse tipo de coisa. É um espírito violento, né? Provavelmente um Exu. Então, assim, ele veio para destruir. Então, quando é poder das trevas, mesmo que seja num corpo humano, é uma força terrível que nós não conseguimos conter, né? A própria palavra fala aqui que eles prendiam com cadeias e nada podia conter aquele homem. Por quê? Porque é uma força sobrenatural, uma força vindo pelos demônios. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não existe demoninho não, tá? Criança não tem demoninho. Demônio também manifesta e entra na vida das crianças. Por determinados tipos de desenhos, por legalidades, por consagrações dos pais, né, que fizeram a demônios. Então, os espíritos malignos, eles se manifestam através das crianças e usam forças, e usa mesma força que usa, né, quando está num adulto, ele usa numa criança. Então, mesmo se fosse no caso de uma criança, as pessoas não conseguem conter, porque a força não é humana, a força ela é sobrenatural. Então, os demônios falam, eles andam, se movimentam através do nosso corpo físico. E Jesus expulsou esse demônio. E esse homem, ele foi liberto. E Jesus o restituiu, mandou que ele voltasse para sua casa. Ei, é isso que Jesus faz. Jesus, ele nos liberta, nos devolve a dignidade de ser humano, porque ele nos ama. Ele restitui a nossa dignidade. Então o Senhor, ele tem poder para desfazer as obras malignas. Gostaria também que você abrisse lá em Marcos, capítulo 9. São vários textos, só para mostrar para você que a Bíblia, ela tem, não existe a batalha, esse termo batalha espiritual, mas o tempo todo nós podemos ver, principalmente aqui no Novo Testamento, várias vezes, aqui em Marcos principalmente, que fala do ministério de Jesus, várias vezes Jesus curando, Jesus expulsando demônios, e essa é uma missão para mim e uma missão para você fazer. A gente não leu lá em Isaías 61, a gente não leu lá em Mateus 10:1. Jesus nos ordenou que fizéssemos isso. Então, Marcos capítulo 9. Nossa, a hora voa. Marcos capítulo 9, versículo 17.
Marcos, capítulo 9, versículo 17. Fala, né, do jovem lunático. Eu não vou ler todo, vou ler só algumas partes. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho. Agora está falando, ó, nós vimos de um adulto, agora nós estamos falando de um rapaz, provavelmente um jovem. Vou repetir. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, olha o que o inimigo faz. Despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não o puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-o. E quando ele o viu, ou seja, o inimigo, né, viu Jesus, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus: Quanto tempo há que ele sucede isso? E disse-lhe o pai: Desde a infância. Não sou eu que estou falando, amados, é a Bíblia. O inimigo entrou na vida desse jovem quando ele ainda era criança. E muitas vezes o tem lançado no fogo, lá no versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, olha o inimigo aqui, né, tentando resistir. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ei, meu amado, se você conhece pessoas que estão escravizadas pelo inimigo, que o inimigo está fazendo dessa pessoa escravo da bebida, das drogas, da prostituição, está fazendo dessa pessoa um andarilho, um mendigo, uma pessoa desprezada, temida. Ei, nós temos um Jesus que pode todas as coisas, que liberta cativos. O Senhor nos ungiu para pregoar as boas novas. Ele nos ungiu para que expulsássemos demônios, para que curássemos enfermos. Ele delegou isso para nós. Então a nossa oração, a nossa intercessão liberta cativos. Isso é papel nosso, é papel da igreja. E lá em Romanos 8, fala que a criatura aguarda com grande expectação a manifestação dos filhos. Ei, você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, e nós precisamos nos manifestar como os filhos de Deus. Nós não podemos estar cegos espiritualmente, vendo que as pessoas estão opressas pelo inimigo, estão vivendo escravizadas pelo inimigo e não fazermos nada. São pessoas que não param nos seus empregos, são pessoas destruídas, com seus casamentos sempre destruídos, relacionamentos destruídos. E a gente precisa ter o discernimento espiritual para entender que existe um inimigo por trás disso. E nós precisamos resistir ao inimigo, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus diz lá em 1 João 5,18, diz assim: quem é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Para o inimigo não me tocar, eu preciso estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. E eu só estou debaixo do esconderijo do Altíssimo se eu estou vivendo a verdade.
se eu estou vivendo na verdade e a verdade que é Jesus. Se eu estou vivendo em busca de santificação, se eu estou vivendo resistindo ao inimigo e me sujeitando ao Senhor. Então aí a verdade da palavra se torna uma verdade na minha vida. Aí o maligno não me toca. O inimigo, ele não entra na minha vida se não tiver brecha. Mas se tiver brecha, meu amado, você vai me desculpar, você vai poder dizer que é heresia e tal, mas está na palavra. Se você não vive a verdade da palavra, se você anda pecando, o inimigo, ele tem legalidade sim para entrar na tua vida. E alguns pecados dão legalidade para o inimigo entrar em nós. Nós vimos aqui demônios que estavam dentro da pessoa, não estavam por fora, oprimindo, estava habitando na pessoa. E são as hostes da maldade. Satanás, ele não entra, principado, potestade, não entra em corpo de ninguém, porque o corpo humano, nossa estrutura física, ela não aguentaria um principado, não aguentaria Satanás, né? Como a gente pede a glória de Deus, se a glória de Deus vier com toda a sua totalidade na nossa vida, a gente não aguenta. A gente não aguenta, a gente fala, dá-me da tua glória, Senhor. A gente não aguenta a glória de Deus. Nós também não aguentaríamos que Satanás entrasse dentro de nós, porque nós não suportaríamos. Então, quem vem para habitar em nós é a parte ralé, a parte mais baixa da hierarquia de Satanás, que são as hostes da maldade. Tá certo? Então, eles, com legalidade, eles entram na nossa vida. Pode sim. E eu mostrei em várias passagens bíblicas que o demônio, ele estava na pessoa. Então, Jesus mandou o demônio sair. Agora, existem pecados que dão legalidade para o demônio entrar. Outros pecados só vêm por opressão. Ele só oprime por fora. Nos sugestiona coisas. Então, de acordo com o espírito maligno que está habitando na pessoa, essa pessoa vai se comportar. Quem tem espírito de pombagira habitando dentro dela, ela vai se relacionar com vários homens, ter relações sexuais 10, 15 vezes por dia e não está saciada. Por quê? Porque o inimigo, ele é insaciável. Vai beber trocentas garrafas de cachaça, trocentos tipos de bebida e a pessoa se acha forte, ainda quanta vantagem ainda eu bebi tantas e nem caí. Porque quem está bebendo não é você, meu querido, quem está bebendo é o inimigo. Quem está fazendo tudo isso através do seu corpo é o inimigo. E isso é muito sério. E isso é muito sério. E a gente vê também uma passagem que fala, deixa eu ver aqui se eu anotei, da mulher encurvada, lá em Lucas 13. Essa mulher também estava na igreja. Lucas 13. Essa mulher estava na igreja, como eu disse, né, o inimigo, ele vai lá na igreja, tá, amados? Então, a mulher estava na igreja, diz que ela é filha de Abraão, ou seja, ela é da descendência, conhecia Deus, estava na igreja, ouvindo a palavra de Deus, né? E Lucas 13, versículo 11. Parece, gente, que essas partes da Bíblia foram arrancadas das mãos de alguns preletores, né? De alguns pastores, de alguns ministros da palavra. Parece que isso aqui só aconteceu no tempo de Jesus e que não é uma realidade atual. E nós estamos subjugados ao inimigo porque nós não vivemos a verdade da palavra. A gente acha que Satanás é um mito. Ei, Satanás não é mito. Ele tem poder sim, mas maior é o poder do nosso Deus. E nós, filhos de Deus, temos autoridade sobre ele. Então vamos lá, Lucas capítulo 13, versículo 1. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E aí, Satanás causa enfermidade física, causa enfermidade da alma,
causa enfermidade física. Eu não estou dizendo que toda enfermidade tem causa espiritual, mas Satanás, ele traz enfermidades sim, e essas enfermidades, presta atenção no que eu vou falar. Vou respirar. Enfermidades espirituais não tem remédio que cura. Somente expulsando o que está por trás. Vou repetir, tá bem? Enfermidades espirituais não tem remédio que cura. Sabe aquelas pessoas que vão de médico em médico, e ninguém descobre, e a pessoa não tem paz, não dorme, não tem sossego, sofre, e o médico fala que não tem nada? Faz exame de tudo quanto é coisa e não tem nada? É porque é uma enfermidade espiritual. É preciso fazer como Jesus fez aqui. É preciso fazer como Jesus fez com aquele menino lá que estava com o espírito. Jesus estava falando com aquele demônio, o demônio não estava ouvindo os comandos de Jesus. Jesus falou assim: espírito surdo e mudo, sai dele agora. No nome de Jesus, quem é surdo ouve. Quem é mudo fala. Eu não estou dizendo aqui não, irmãos, que todo surdo e mudo é porque é do diabo, não. Mas eu estou dizendo que naquele caso específico era. Voltando aqui, né, lá em Lucas, anda aí para a internet parar de cair, está repreendido todo o agir do inimigo. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava ao Senhor. O Senhor mandou que o espírito de enfermidade saísse. Então tem enfermidades, queridos, que só vai sair se mandar o demônio embora. Porque é um demônio que está ali. Era um demônio que estava ali encurvando aquela mulher que estava dentro da igreja. E esse espírito fazia que cada vez mais essa mulher tivesse doença também mental. Porque, gente, essa mulher podia ser rejeitada por todo mundo, ela tinha vergonha. E o Senhor curou essa mulher não só no seu físico, mas também na sua alma. Então nós temos um Jesus que cura-nos. E o tempo está correndo. Então vamos lá em Marcos, versículo 16, já vou caminhar para o final, tá bem? Marcos 16. Lá no versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Então, é só para concluir aqui. A Bíblia, ela fala da luta contra Satanás o tempo todo, desde Gênesis até Apocalipse. E expulsar demônios, a expressão expulsar demônios, nós só vimos no Novo Testamento, foi quando Jesus veio, amados. Até então não tinha esse negócio de expulsar demônios. Quando o espírito maligno se apossava lá de Saul, e que Davi pegava a harpa e tangia a harpa e tocava, e o espírito maligno saía de Saul, ninguém expulsava demônio, era o próprio Deus que fazia o demônio sair por causa da adoração. Então, olha só, um ensinamento para nós aí: Satanás odeia louvor. Quando nós adoramos ao Senhor, o demônio não suporta. Amém? Então, vamos lá, Marcos. Então, aqui no Novo Testamento é que a gente vê a expressão expulsar demônios. Só no Novo Testamento. Tá certo? E é tão real que nós estamos em guerra e eu não sei como que as pessoas se dizem pastores, cristãos, teólogos e falam que não existe esse negócio de batalha espiritual. Existe sim. Então, para essa pessoa a Bíblia então não é verdadeira? Então, para que o Senhor disse para nós que era para nós vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação? Por que Ele falou para nós sobre a armadura espiritual? Por que Jesus delegou para nós que era para nós expulsarmos demônios?
Isso aí, pastor Charles. O louvor é uma das armas de guerra contra Satanás. Marcos 16, versículo 15. Presta atenção. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, quem salva é a palavra, é Jesus. A pessoa, para ser liberta, ela precisa ter Jesus. Por isso que Jesus falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, não é só para pregar o evangelho, amados. Olha aqui o versículo 17. Eu acho que está aí na sua Bíblia também. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, dizendo Jesus, hein? Em meu nome expulsarão os demônios. É preciso expulsar os demônios. Falarão novas línguas. Precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo, sim. Precisamos ser revestidos de poder, sim. Mas primeiro é preciso pregar o evangelho, expulsar o demônio, buscar batismo com o Espírito Santo. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e conquistando as palavras com os sinais que se seguiram. Nós estamos ficando só no id. Mas cadê os sinais e os prodígios? Cadê a libertação dos cativos? Em nome de Jesus, que toda investida do inimigo... Está sem som aí, amados? Se vocês estão me ouvindo, dá um joinha aí. Se não estão ouvindo, vamos interceder. Que toda a artimanha do inimigo seja retirada em nome de Jesus. Então, nós temos que exercer esse poder. Não é só pregar. Não é só pregar, é preciso libertar os cativos. É preciso a gente exercer, a igreja precisa voltar a fazer sinais e prodígios. É preciso que preguemos o evangelho, sim, porque a libertação, a cura, a salvação, o batismo com o Espírito Santo, tudo vem mediante a palavra de Deus, o id, de pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Para eu estar orando, eu vou encerrar com o mesmo versículo que eu iniciei, que é lá em Isaías 61, versículo 1, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová, você precisa tomar posse disso, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém? E lá no versículo 6 diz assim, versículo 4 diz assim: e edificarão os lugares antigamente assolados. Nós temos poder no nome de Jesus para restaurar até cidades, territórios, locais que vivem opressos por dominadores, por governadores, por principados. Né? 61, Isaías 61, 4. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Versículo 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis da abundância das nações e na sua glória vos gloriareis. Ei, o Senhor não te fez para você viver miserável. O miserável espiritualmente, miserável financeiramente. O Senhor te deu vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, não aceita viver sob opressão do inimigo. Exerça em nome de Jesus a autoridade e o poder que foi delegado de Jesus, por Jesus na cruz, para mim, por você. Somos discípulos de Jesus, somos filhos de Deus. Amém? Então vamos orar?
Aleluias. É muito assunto e não dá. E semana que vem a gente vai continuar e eu vou começar a falar da armadura espiritual. Eu ia começar hoje. Mas o Senhor falou, não, você vai falar sobre o poder, você vai demonstrar que meu filho expulsou demônios para demonstrar para nós, estava escrito na Bíblia, para mostrar para nós que nós temos que fazer isso sim. Temos que pregar o amor de Deus, a palavra de Deus e mostrar que esse amor e essa palavra libertam os cativos. Amém? Então vamos orar. Aleluias. Eu não vou pedir para você fechar teus olhos, porque eu quero que você ore comigo, você escreva aí coisas. O Espírito Santo vai estar trazendo coisas na sua memória, pecados que precisam ser confessados. Você não precisa escrever os pecados aí, não. O Espírito Santo que for trazendo na sua mente, você vai colocar diante do Senhor. Ah, pastora Marise, eu sinto que eu preciso de libertação, eu tô vendo vultos, sinais de que estamos sofrendo opressões, amados. Ver vultos, sensação de estar sendo seguido, dormir, dá um sono todas as vezes que pega a Bíblia para ler. Não consegue ler um livro cristão, não consegue se concentrar no culto. Sabe? Não tem paz, uma insônia, uma perturbação à noite, sensação de que tem alguém na cama com você. Então, é Deus ouvindo vozes, vendo coisas se mexendo. Isso são sinais, amados, que você está sofrendo opressões malignas. Tudo que você faz não dá certo, tudo que você começa não prospera, tudo que você põe a mão morre. São sinais de que você está sendo oprimido pelo inimigo. Ah, mas pastora Marisa, eu estou na igreja. Ei, aquela filha de Abraão, aquela mulher encurvada também estava na igreja. Então, por quê? Porque tem coisas na sua vida que precisam ser fechadas, que precisam ser tratadas para você viver a abundância do que Deus tem para você. Ah, mas e se eu não fizer libertação, eu não vou para o céu? Vai, libertação não tem a ver com salvação. Salvação é uma coisa, libertação é outra. Libertação é para você viver a abundância daquilo que Deus tem para você prosperar espiritualmente, para você fluir no propósito que Deus tem para sua vida e para você ser próspero nessa vida, para você conseguir deslanchar, porque o Senhor falou em vida em abundância, não quer dizer que todo cristão vai ser milionário, não estou falando de milionário, estou falando de ter o necessário. Isso aí, minha mãe, desperta, povo de Deus, é preciso despertar. Se a sua vida está amarrada, está travada, é preciso fechar as portas. É preciso confessar pecados, é preciso determinar que o inimigo não domina mais a tua vida. Aquele que está em Deus, com as brechas fechadas, somente com as brechas fechadas, diz lá em 1 João 5,18, o inimigo não lhe toca. Pode fazer obra de macumbaria, 3 horas da manhã, meia-noite, de encruzilhada, seja lá o que for, mandar o demônio mais forte. Se a sua vida... Se você está buscando viver em santificação, a palavra de Deus ela é verdadeira. O maligno não lhe toca. Agora, se você vive no pecado, se você não se sujeita ao Senhor e vive no pecado, tudo que fizer contra você vai pegar. Tudo. Infelizmente, as igrejas estão esquecendo de pregar a verdade da palavra, que é preciso libertar os cativos, que para que haja prosperidade na vida, as brechas precisam ser fechadas. Precisam ser fechadas. É preciso buscar a retidão, viver em retidão. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Amém? Então vamos orar? Pai querido, Pai maravilhoso, eu te agradeço, Deus, por todos esses irmãos que estão ouvindo essa palavra, por todos que vão ouvir ainda, que esse espírito de incredulidade, de cegueira espiritual, perca as forças na vida desses irmãos e que eles se revistam, Senhor, da autoridade, do poder que é delegado pelo Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que eles obedeçam
a ordenança de Deus que Jesus deu lá em Mateus 10:1, quando mandou que os discípulos fossem pregar a palavra e expulsassem os demônios, porque é preciso expulsar os demônios, porque senão os demônios não vão deixar as pessoas permanecerem na tua presença, não vão deixar viver na abundância que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, abre a mente, o entendimento, tira a cegueira espiritual, tira os tampões dos ouvidos. Em nome de Jesus, desperta a igreja do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta o povo de Deus, desperta os teus filhos, Senhor. Que eles possam viver a verdade da palavra de Deus. Abre a mente, o entendimento, para que eles possam entender quando a igreja está pregando heresia e quando a igreja, Senhor, está pregando o que está na tua palavra. Que eles não permaneçam em locais onde a verdade não é pregada. Pai, que o Senhor venha direcionar esses irmãos nos lugares certo onde eles devem estar. Em nome de Jesus, desperta a tua igreja, desperta, Senhor, os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que esse tempo de quarentena, esse tempo, Senhor, de isolamento social, seja um despertar da igreja do Senhor. Pai, para reavivar ministérios, Senhor, que estão mortos na tua igreja, ministérios que foram esquecidos, ministério de libertação, de cura, evangelismo. Desperta, Senhor. A igreja do Senhor precisa sair da estrutura física e cumprir o teu ID, Senhor. Em nome de Jesus, que esta live venha, Senhor, alcançar várias pessoas, venha despertar várias pessoas. Que em nome de Jesus, vidas sejam destravadas. Eu dou uma ordem aqui agora, em nome de Jesus, que todo espírito maligno que estava amarrando a tua vida, que estava travando a tua vida, perca as forças agora no poder que é no nome de Jesus. Porque eu tomo posse, porque o Senhor, o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos. Então eu ordeno em nome de Jesus, ser liberto, ser curado, saia dessa prisão espiritual no poder que é no nome de Jesus e venha viver a liberdade do evangelho, a liberdade que somente Jesus Cristo pode te dar, em nome de Jesus. Que toda opressão que está sobre a tua casa agora, toda dor no teu corpo, eu repreendo agora, que em nome de Jesus saia, que toda resistência do inimigo saia e que você em nome de Jesus seja liberto, seja curado em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que em nome de Jesus a palavra foi pregada, olhos espirituais foram abertos, em nome de Jesus, que haja mudança, que haja transformação de vidas. Eu profetizo prosperidade do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, e eu profetizo que a partir desta live, a tua vida não será mais a mesma, porque eu dou uma ordem, em nome de Jesus, ser liberto, ser curado, ser restaurado, e toda maldição sobre a tua vida seja quebrada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias. Receba o selo do sangue de Jesus. Lembre-se, amado, na ordem que Jesus disse, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Quer ser livre, quer ter prosperidade. Prosperidade não é o bolso cheio de dinheiro, prosperidade é você ter o suficiente para você viver. Então viva a palavra. Viva a palavra. Busque viver na retidão da palavra, em nome de Jesus. Então que você seja selado e blindado com o sangue de Jesus. Que o Senhor abra a tua mente, teu entendimento quando você lê a Bíblia. Amém. Se Deus tocou no teu coração que você precisa procurar alguém para fazer libertação, se você sozinho não conseguiu, né? Então procura alguém para te ajudar, em nome de Jesus. Não viva mais sobre cativeiro. Jesus, ele veio para libertar os cativos. Amém?
Semana que vem a gente dá prosseguimento. Eu abençoo a tua vida. E como a gente viu lá em Mateus 12:44, é preciso manter a casa ocupada. Precisamos fortalecer o nosso espírito com a palavra de Deus, com a adoração. Satanás, ele não suporta o louvor, amados. Amém? Então você tem autoridade no nome de Jesus, não é no teu nome. E lembre-se, várias passagens que eu li aqui, o Espírito Santo está mandando eu reforçar isso aqui. O inimigo, ele é teimoso. Satanás, ele é teimoso, ele é persistente. Você pode dar a ordem uma vez e ele vai insistir. Lembra? Ele tentou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Ele é astuto. Você vai mandar ele embora e ele vai resistir, porque o papel dele é resistir. Isso aí, Mateus 12:44. Ele vai resistir. Mas você tem que se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E ele tem que fugir de vós. Então, se você expulsou e ele resistiu, você determina: eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade delegada no nome de Jesus para te expulsar. E é no nome de Jesus que eu te ordeno: sai da minha mente, sai da minha vida, larga a minha vida, em nome de Jesus. Larga meu casamento, larga meu emprego, larga meu filho, larga o que for que ele estiver oprimindo. Você tem poder no nome de Jesus. Amém? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você fique blindado com o sangue de Jesus, escondido debaixo das asas do Altíssimo, em nome de Jesus. Eu quero agradecer aos pastores, intercessores, todos os amigos que estão aí, em nome de Jesus, que a tua fé tenha sido edificada e que pela glória do nome do Senhor Jesus Cristo, teus olhos estejam abertos, que você se levante e tome posse que você está em guerra sim. Mas você está guerreando como um inimigo que já foi derrotado na cruz. O que você tem que fazer é apenas exercer a autoridade e dizer para ele, para o inimigo, que ele é um derrotado. Maior é o seu Deus. Ele pode bramir, ele pode rugir como um leão, mas o verdadeiro leão é Jesus Cristo. E você tem autoridade no nome dele. Amém? Então, bom final de tarde. Assista o culto à noite, seja fortalecido no Senhor. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus. Compartilhe se essa palavra foi bênção para a tua vida, amém? Até mais.